Seja bem-vindo a todos que estão entrando. Vamos começar algo novo aqui e por alguns dias, né, por algumas semanas, estaremos falando sobre bênção. Não só sobre a bênção recebida, mas também a bênção compartilhada. E hoje eu quero falar com você num texto que está em Gênesis 1:22. E vai falar sobre a bênção de Deus sobre mim e sobre você. Então, vamos para que mais pessoas possam chegar. E daí eu começo a falar. Vai ser bem rápido, não mais que 10 minutos, para que possamos reter aquilo que Deus vai falar aos nossos corações. Se você quiser, abra sua Bíblia em Gênesis 1:22. Se você quiser anotar, medite nela depois, nessa passagem. E eu quero deixar 4 pontos para você, né? 4 pontos sobre essa bênção, né? A bênção que Deus libera sobre mim, libera sobre você, libera sobre todos nós. Então vamos lá, vamos começar. Já tem algumas pessoas aí. Vamos lá. Gênesis 1:22. Eu tô virado para a Bíblia para que vocês possam acompanhar aqui. Então Deus os abençoou dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Vamos por partes. Primeira coisa. Boa tarde, Nádia Air, seja bem-vinda. Então vamos lá. Primeira coisa, a bênção é dada por Deus. Não é dada pelos homens e não é dada de acordo com o que nós fazemos ou não. Por quê? Se fosse de acordo com o que nós fizéssemos, aqui estaria escrito, né? Então tal pessoa foi bom, então Deus abençoou. Não, aqui está escrito, então Deus os abençoou. É uma dádiva de Deus, é uma bênção, é um presente que Deus dá sobre todos, sobre os seus filhos. Então acho que essa é a primeira coisa que temos que guardar em nosso coração. A bênção, ela é dada por Deus, né? Nós podemos fazer, não é sobre o que podemos fazer, né? Por mais que possamos ser pessoas legais, sem nenhuma culpa diante de Deus, isso não vai fazer com que Deus te abençoe mais ou menos. É uma dádiva de Deus. Então, observe, Deus os abençoou, né? Aqui no 22, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Segundo ponto, a palavra de Deus, ela vai gerar uma ação. A bênção de Deus gera uma ação na minha vida e na sua vida. Ou seja, Deus vai abençoar a minha vida, vai abençoar a sua vida, mas isso não significa que nós vamos ficar parados somente aproveitando da bênção. Não. Aqui no texto diz o quê? É uma ordenança para que se levante e faça aquilo que Deus já depositou, né? Eu sempre digo isso. Deus, ele já te deu a capacidade para você fazer o que precisa ser feito. Você só precisa fazer. E aqui está falando, então Deus os abençoou. Então, quando Deus te abençoou, ele já te deu capacidade, ele já te deu tudo. Você só precisa se posicionar, você só precisa se levantar e cumprir aquilo que ele disse. Então, o que o texto está falando aqui? Deus abençoou eles, não só fez isso, mas também disse para eles, então, levante-se, né? Então, multipliquem-se e sejam férteis, né? Então, a bênção de Deus, lá no Novo Testamento, nós vamos ver as parábolas de Jesus, em que ele entrega os talentos e alguns guardam, alguns multiplicam, alguns apenas retêm, né? Então, observa isso. A palavra de Deus vai gerar uma ação em mim, vai gerar uma ação em você. O que é a ação? É a gente usar a bênção que ele nos deu para abençoar outras pessoas, para abençoar aqueles que estão à nossa volta e por onde a gente passar. A bênção que Deus dá para mim e para você, ela vai exaltar a Deus e não a nós mesmos. Nos próximos dias, as postagens aqui no Instagram vai ser sobre as bênçãos e é o que a gente vai falar nas lives também, para que a gente possa compreender, né, que não é porque eu faço muito ou faço pouco, Deus vai me abençoar na proporção. Não, ele abençoa conforme a bondade dele, conforme a graça dele sobre as nossas vidas.
Só aí nós já teríamos que ser gratos por Deus ser tão bom, Ele ser tão bom conosco. Então, primeiro ponto, a bênção é dada por Deus. Segundo ponto, a palavra de Deus vai gerar uma ação em nós. A bênção de Deus gera uma ação em nós. Uma ação de multiplicar, uma ação de prosperar, uma ação que vai fazer com que a bênção não fique só em nossas mãos, né? Lembra? Agora me veio à memória, lembra dos cinco pães e 2 peixinhos, né? Se vocês lembram, coloca aí nos comentários. Sim, eu lembro. O que acontece? Deus, ele multiplicou ali, ele gerou uma bênção ali, mas a bênção já tinha sido dada. Quem estava com os pães e quem estava com os peixinhos já era abençoado. E aí o que eles fizeram? Eles estenderam as mãos e falaram: olha, eu tenho um pão, eu tenho um peixe aqui. E o que Jesus diz? Isso é mais do que suficiente para que eu possa fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, se você conhece a história, o que Jesus fez, ele multiplicou aquilo ali e serviu de alimento para milhares de pessoas. A mesma coisa é essa bênção falada aqui em Gênesis, né? Ele dá a bênção, ele gera uma ação, você tem que gerar uma ação a partir dessa bênção, né? Eu falo também sobre a fé. Por mais que a sua fé possa ser do tamanho de um grão de mostarda, ela é mais do que suficiente, porque o principal você já tem, que é a fé, né? Então Deus trabalha sobre isso, Ele trabalha em cima disso. Então observa, então Deus os abençoou dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, enche as águas do mares e multipliquem-se as aves na terra. Então toda vez que Deus fala, gera algo, gera vida, gera um propósito, gera uma ação. Toda vez que ele deposita algo sobre você, toda vez que ele deposita algo sobre a sua vida, é para que você vá e multiplique, é para que você vá e abençoe os outros, né? Não é para reter, não é para estar somente conosco, né? Terceiro ponto, o resultado da bênção. Toda bênção que Deus te dá, ele vai te pedir o resultado. Aqui ele disse, olha, sejam férteis e multipliquem-se. Esse é o resultado, porque a bênção já tinha sido dada, né? Então, Deus os abençoou. Então, o que a bênção traria consigo, né? A multiplicação e a fertilidade. Então, o que acontece? Toda bênção que Deus depositar sobre sua vida, você tem que entregar um resultado a Deus. Tudo aquilo que Deus deposita nas tuas mãos não é para ficar só com você, é para ser compartilhado, né? Porque lembra dos 5 pães e 2 peixinhos, quantas pessoas foram abençoadas, né? Quantas pessoas receberam aquele alimento, simplesmente porque Deus já tinha dado a bênção para aquelas pessoas e depois o coração delas entregou o que tinha e Deus fez muito mais. Se você lembrar daquela mulher da oferta, ela entregou a oferta que para todos era menor, mas para Deus era maior que tinha, né? Porque ele vê o coração. Então, toda vez que Deus te entrega uma bênção, ele te entrega sabendo que o teu coração está inclinado para ele. Então, ao fazer isso, ele é como se fosse um passaporte, é como se ele te desse a permissão para que você recebesse a bênção, compartilhar dessa bênção e que essa bênção gere mais resultados, né, na sua vida, na vida das pessoas e por onde você passa. Então guarde isso com você. A bênção que Deus te dá, ela não fica só com você. Toda a bênção que Deus dá, ela é uma ordem, é como se fosse um passaporte para que eu e você possamos fazer mais para Deus, para que o nome dele seja glorificado e não o nosso. Então pense nisso. A bênção é dada por Deus, não é de acordo com o que você com o que você faz. Ela é liberada sobre a sua vida. A palavra de Deus, ela vai gerar uma ação, né? Toda vez que Deus disser, eu abençoo você, ele já está dizendo, a capacidade já está em você. Cabe você agora fazer. Então, a gente se pergunta, se questiona, o que tenho feito com as bênçãos que Deus tem me dado?
né? O que você tem feito com as bênçãos que Deus já te deu? Muitas das vezes nós queremos que Deus faça algo, no entanto, Ele já nos abençoou, né? E essa bênção, ela vai gerar vida, né, em nós, essa bênção vai gerar transformação em nós, essa bênção vai gerar provisão para outras pessoas. E por aí vai, né? Vai ser vários dias aí. Nos próximos dias vamos falar sobre isso, sobre a bênção. E o Deus Mulher colocou aqui, a palavra tem poder, e vai ser o próximo texto que nós vamos trabalhar, que é Gênesis 12, 3, que fala isso, o poder da palavra. Então, quando Deus libera algo sobre você, você tem em sua boca o poder de falar aquilo que já está sobre a tua vida, né? Então, no entanto, lembre-se e guarde isso com você. A bênção já foi dada a você, né? Agora Deus está querendo a sua movimentação, Ele está querendo o seu resultado, porque a bênção já foi dada. A bênção é a capacidade, é a graça, é a paz, é a alegria. Não só falamos de coisas carnais, né? Mas principalmente de coisas que são espirituais. Tanto que a Bíblia fala, não ajunte tesouros na terra, onde a traça corrompe, mas ajunte tesouros nos céus. Então, que nós possamos hoje olhar para Deus e sermos gratos pelas bênçãos derramadas sobre a vida de cada um de nós. E que possamos prosseguir, não só recebendo a bênção, mas compartilhando dessa bênção, né, que Ele tem derramado. Então, que você possa ser cheio, né, e saber que Deus já te deu tudo que você precisa. Agora está em tuas mãos fazer com que isso prospere, com que isso vá mais longe, com que isso alcance outras pessoas, né? A gente sabe que a Bíblia que a maioria das pessoas vão ler vai ser a nossa vida. Não, talvez as pessoas nem vão entrar numa igreja, talvez elas nem vão ter acesso à internet, mas se elas tiverem acesso à sua vida, e se sua vida for cheia da palavra de Deus, então essa pessoa será abençoada, né? Assim como nós lemos aqui. A bênção, ela não se limita a apenas uma pessoa, né? Ela se estende a mais e mais pessoas. Então, que você possa deixar com que essa bênção de Deus dada sobre você possa fluir cada vez mais. Então, é isso que eu queria deixar com vocês. O próximo texto vai ser Gênesis 12, 3, que vai falar sobre o poder da palavra, como temos usado a nossa boca para abençoar, para amaldiçoar, para agradecer, para reclamar, para questionar. E eu espero contar com você aqui no próximo vídeo. Talvez amanhã, né? Ou talvez ainda hoje mesmo. Então fique ligado. Ative as notificações do nosso canal. Toda vez que nós formos entrar, vai chegar uma notificação para você. E pense nisso. Deus já te deu uma bênção. Deus já liberou tudo que você precisa sobre você. Agora basta você simplesmente se posicionar, crer, né? E confiar que aquilo que Deus depositou é mais do que tudo que você possa imaginar. Pense que a bênção é como um passaporte, para que você possa acessar outras coisas de Deus. Mas lembre-se que o texto está falando aqui, olha, Deus os abençoou. Mas ele não falou que, olha, eu te abençoei, agora aproveite da tua bênção. Não, ele diz o contrário. Deus te abençoou, no entanto, sejam férteis, né, e multipliquem-se. Então, toda a bênção vai gerar uma ação na minha vida, vai gerar uma ação na sua vida, para que mais pessoas possam receber da graça e do amor de Deus. Então, eu quero orar com você, aonde você estiver, que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus e que nós possamos ser revestidos cada dia mais. Pai, nós te agradecemos por esse momento de comunhão contigo. Nós te agradecemos porque a tua palavra é fiel, Senhor. A tua palavra não nos engana. A tua palavra traz sede,
traz justiça, nos traz para perto de Ti a cada dia mais. Nós te agradecemos porque, embora pensamos que não temos nada, embora pensamos que ainda falta muito para conquistar a vitória, o Senhor acaba de nos dizer que a bênção já foi dada a cada um de nós. E nós cremos que já recebemos a bênção. Mas assim como diz o texto de Gênesis, não queremos só receber a bênção, mas queremos compartilhar, queremos frutificar daquilo que o Senhor já depositou em nossas vidas. O Senhor não vê o que fazemos com as mãos, mas o Senhor vê o nosso coração. Nós te honramos e te bendizemos, porque cada bênção liberada sobre nossa vida, sobre as nossas famílias, foi dada por Ti. E o Seu nome será honrado, será glorificado. Nós te entregamos essa terça-feira em Tuas mãos, crendo que o Teu melhor já foi depositado em nós. E nós iremos te honrar e te bendizer, com o que temos, com o que somos, com tudo aquilo que pensamos, com tudo aquilo que falamos, por onde passamos, cada dia seja para a Tua honra, Pai. E que as pessoas que nos virem, Deus, que elas possam perceber o Seu Espírito Santo em nós, que elas possam ser constrangidas pela palavra, que elas possam receber do Teu amor e que elas possam conhecer a Ti e caminhar contigo. Não há mais nada a pedir, não há mais nada a dizer. No entanto, só agradecer, porque a Tua bênção já está sobre nós. A Tua bênção já está sobre as nossas famílias, Pai. Nós Te honramos e Te bendizemos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, espero que essa palavra tenha alcançado seu coração. Você que vai ver logo mais, que você seja alcançado também. Fique atento, ative as notificações. Ainda hoje, à noite ou talvez amanhã pela manhã, eu vou entrar novamente para a gente falar sobre o poder da palavra. A bênção sobre o poder da palavra. Cada palavra que sai da nossa boca é uma bênção de Deus. E o que nós temos feito com essas palavras? Cada palavra que sai da nossa boca é como uma semente. E o que nós temos feito com essas sementes? Nós vamos falar no próximo vídeo. Então, agradeço a cada um que esteve aqui. Que Deus abençoe sua vida. Vou salvar, vou deixar salvo no YouTube também. Assista quantas vezes quiser. Compartilhe do amor de Deus. Porque nós não sabemos o nosso tempo. Nós só sabemos que temos um Deus. E que esse Deus é bom. Que esse Deus é amoroso. E já temos nós tudo o que precisamos. Então, Deus abençoe vocês. Vou fechar aqui. Nos vemos logo mais.